Dica número 6, a importância dos métodos de leitura. Vejam o seguinte, é muito comum que as pessoas quando começam a estudar o tarô, elas pensem assim, eu tirei 3 cartas aquilo e eu queria saber o que significa, né? Para minha pergunta. Vejam, cada arcano tem um arcabouço imenso de significados, então assim, a gente precisa dar um direcionamento para esse significado. Entenderam? Quem vai dar esse direcionamento não é necessariamente o arcano sozinho. É o conjunto, né, das cartas, numa leitura sistêmica, a gente vai entrar nisso ainda. Mas é principalmente o método de leitura. Então, vocês com certeza já ouviram falar em método da cruz celta, o método das 3 cartas, o método das 7 cartas, o método dos relacionamentos, o método mandala astrológica. Cada método vai ser específico para alguns tipos de pergunta. Então, por exemplo, a mandala astrológica é um método de leitura muito interessante para você saber um panorama geral de vários setores da sua vida. O templo de Afrodite ou o método dos relacionamentos é um método muito interessante para você fazer comparações entre pessoas, o que pensa, o que sente uma pela outra, como cada uma se comporta. O método Peladan, por exemplo, é muito interessante para saber perguntas muito objetivas sobre um futuro próximo, algo muito objetivo. Alguns exemplos para vocês. Já a cruz celta já é um método mais profundo, para questões mais aprofundadas. Então, alguns exemplos para vocês verificarem isso. E cada um desses métodos, então, eles vão ser mais aplicados a determinadas questões, a determinadas perguntas. E outra coisa, e dentro de cada um desses métodos, cada casa, cada carta, então, casa 1, vocês podem ver que está sempre uma descrição do que aquela casa corresponde. Então, é o direcionamento que você tem que dar para o arcano que sair ali. Então, por exemplo, um arcano que caia na síntese significa, eu sempre ensino os meus alunos e falo assim, bom, a situação gira em torno de tal. Em resumo, é isso. Detalhamento, a gente precisa das cartas no entorno. Até por isso que a síntese geralmente fica no meio. Então, um arcano, muitas vezes, ele vai mudar o seu significado dependendo de onde ele sai naquele método. Eu gosto de dar um exemplo muito fácil, que é o exemplo do arcano 13, que é conhecido como o arcano da morte. Que não é a morte física, necessariamente, tá? Mas, por exemplo, o arcano 13, quando ele sai numa carta de futuro, o direcionamento da linguagem, como a gente deve falar para o consulente é: no futuro isso finda, ou isso findará, isso acabará, vai haver uma finalização. No passado houve uma finalização, houve algum processo que findou ali. No presente está findando, algo acaba agora no presente. A morte como um conselho você deve findar, você deve terminar isso, você deve morrer, você deve terminar, acabar, matar, tudo isso. A morte numa casa negativa. A morte numa casa negativa pode estar relacionado a apego, então algo que finda e que a pessoa está apegada. A morte no positivo é o fim de algo que era de repente muito doloroso, muito difícil. Sempre vem com um sentimento de dor e tal, mas quanto menos apegada e quanto mais desapegada estiver a pessoa, melhor para ela, tá? Então vocês veem que dependendo de onde ela sai, ela tem um significado que é o mesmo, porém eu vou direcionar esse significado dentro daquilo que está descrito naquela casa. Então ele vai mudar. Então não adianta eu colocar assim, eu tirei a estrela, o mago e a torre, o que significa? Não faço a menor ideia, porque eu tenho que saber qual é o método de leitura. Certo, meu povo? Então essa é a dica de hoje, a importância dos métodos de leitura, e a gente se vê na próxima.